Isso é assunto para Vlamir Brandalize, que hoje está lá no Rio Grande do Sul, lá perto de Vacaria, passou muito frio pela madrugada, mas está conosco agora, firme e forte. Então, vamos às notícias da soja com Dom Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui, o jogo é ganho no campo. O que importa para a gente é o preço da soja, o preço do milho. Como é que você está vendo essa possível trégua de 60 dias na guerra do Irã e as suas consequências para o petróleo caindo 5%? Como é que vai ser a toada para os preços da soja e milho, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, eu acho que para a soja e o milho vai mudar muito pouco, né? Porque hoje o mercado vai começar a pegar mais a safra americana, João, porque pela manhã começou negativo, né? 5, 6, até 7 pontos de baixa. Agora o mercado inverteu, porque cada dia é uma gangorra lá no mercado americano, né? Porque o plantio americano, João, relatório de ontem, 95% plantado da soja. Praticamente toda a safra plantada, né? E a safra vai bem, né, João? Com relação à qualidade das lavouras, 66% de boa excelente. Igual ao ano passado, tá? Então, 66% no ano passado também. A questão é que acima de 60% de lavoura boa excelente, a safra é boa. Mas a questão é que não é agora. O pessoal começa a preocupar aí para o meio, final de junho, mais principalmente julho. Eles estão temendo que comece a cortar a chuva e venha um calor extremo ali no meio da fase de formação de vagem, final de florescimento. Isso pesa, João, e hoje o mercado está começando a dar uma virada. Os fundamentos são bons aí de médio e longo prazo, mas hoje é uma correção técnica dos dias anteriores. Então, virada para cima ou para baixo? Qual é a posição dos traders? Não, ele ainda não mostra nenhum sinal. Ele está naquele movimento de serrote, João. Nós estamos andando no mercado de serrote. Tá. Vai depender de previsão de clima americano. Se as previsões continuarem indicando que vai ter tempo mais seco e muito quente ali no mês de julho, nós poderemos estar tentando formar uma base de suporte aí nos $11 para cima. Tá. Se o mercado de clima americano der uma virada, ainda pode quebrar os $11 para baixo, ainda pode perder, João. Então, existem as duas possibilidades, porque é mercado climático, o mercado não está olhando muito a questão do Irã mais. Outro fator importante é que os navios começaram a circular no Estreito de Hormuz, já dá indicativos que movimento de navios de fertilizantes também começando a movimentar por ali, não é só o petróleo, e com isso a acomodação do preço dos fertilizantes, né, João? Isso que a boa notícia é essa para o produtor. Fertilizantes param de subir, pelo menos essa é a notícia. Tá, mas daqui a pouco você vai nos falar sobre comercialização. Qual a orientação que você dá em termos de compra e venda para os produtores brasileiros? E lá no oeste de Santa Catarina, o Neymar Fence, que disse que está com serração, 12 graus lá, e a soja 112 pilas. Uma fortuna, diz o Neymar Fence. Não é, né? Uma gozação, uma brincadeira. É verdade, João, que o mercado de soja ontem caiu no balcão aí no Brasil todo quase, né? Caiu no Rio Grande do Sul, caiu nos demais estados. Hoje ele abriu o dia aí com estabilidade. Quem trabalha com correção agora às 2 horas vai ter uma alta aí, talvez de R$1 aí, em frente às posições de ontem no balcão. Mercado de Porto já corrigiu, mercado de manhã falava em 131, 132 no julho, agora já 133 nos portos. O outubro era 139, 140, agora 141, 142. Porque os prêmios continuam fortes, né, João? Os prêmios, todos eles acima de 100 pontos, ajudando aí, né? 100 pontos, isso equivale aí a $2,20 para acima de Chicago por saca, né? Então, é por isso que o mercado de Porto tem mantido de 133 a 142 as posições e seguem com o negócio. O pessoal está negociando, o produtor precisando do caixa está negociando, o produtor está vendo que ele já perdeu 2, 3 meses de armazenagem, agora ele está vendo que não houve uma correção importante nas cotações e ele precisa comprar insumos, ele precisa pagar dívidas agora em junho e julho, e os negócios estão fluindo, João, os negócios estão fluindo, porque não se espera uma disparada de cotação, porque ainda tem muita soja para negociar, tem mais de 60 milhões de toneladas de soja na mão do produtor. Pois é, eu vou pedir para o Davi colocar aquela tabela de conversão de Chicago para reais por saca,
porque, viu, Vlamir, o março do ano que vem está dando, está aí, ó, daí é o setembro, o março do ano que vem, setembro agora, o março, tem que clicar para ir lá para outra página, o março está dando uma diferença a mais para o produtor de R$ 1,13 por saca. A saca com a conversão dólar, prêmios, etc., para março em dólar está 11,66, né? 10 de alta. Mas quando você faz a conversão, dá R$ 1,13 a mais. Dá dando R$ 130, 131 quase, 130,50 a saca para março do ano que vem. Tem uma posição até melhor aqui, deixa eu ver se eu acho, travou agora travou tudo, não, peraí. Tem uma posição que é a posição de agosto do ano que vem, está com 1,80 de alta, de diferença, 148,22 a saca, Vlamir. 148, João? 148,22. O que você está achando? Tá muito puxado? Mas estou falando agosto do ano que vem. Aí sim, agosto do ano que vem é possível, tá? Sim, mas fazendo fechamento antecipado, né, João? Fazendo fechamento antecipado. Não, é a conversão. Você tem as projeções. O que a gente está fazendo? O pessoal que entra lá no clube, lá no nosso site, nós estamos pegando 10 posições de Chicago, colocando as 10 posições do dólar, colocamos os prêmios que é possível ter, avançados e tal, e aí a gente faz a conversão em reais por saca. Por isso que eu estou dando esse número. Estou achando, inclusive, que nós estamos ajudando, ou não? Não, ajuda, João, porque nós estamos agora começando a ver prêmios positivos para 2027. Então, o produtor tem que olhar, porque o ano passado também nós tivemos aí até julho, começo de agosto, prêmios positivos para 2026. E quando nós chegamos agora em 2026 na colheita, entrega, os prêmios foram negativos de 60 a 100 pontos. E o produtor tem que fazer esses aproveitamentos na hora que o cavalinho está passando do prêmio também, né, João? Estamos agora navegando em prêmios positivos. Por isso que quando faz a conversão aparecem números aí bem melhores para as posições lá do meio do ano que vem, né? Tá. Mas para agora, no balcão, hoje, próximos dias, qual é a sua recomendação ao produtor? Balcão não vai mudar muito, João. O balcão vai ficar R$ 1 para cima, R$ 1 para baixo. A alternativa do produtor valorizar o balcão continua sendo os barter, que os barter, o pessoal de cooperativas e revenda, ele valoriza o grão. E aí o produtor tem um poder de compra maior. É essa a alternativa que o produtor tem no curto prazo. Tá. Deixa eu pedir para o Davi colocar aquela tela da China, porque essa é uma das telas que o Sérgio selecionou dos problemas da economia chinesa. Tem problema de construção, enfim, aqueles problemas, mas eles continuam investindo em inteligência artificial e tal. Mas é o nosso maior comprador. A segunda investe em desequilíbrio econômico da China se agrava com primeira queda nas vendas do varejo em mais de 3 anos. Como é que você vê essa notícia? Olha, João, o varejo para nós não é importante. O que é importante para nós é comida, né? Então, o varejo de comida. Porque o varejo chinês ele é gigante hoje, fora da comida também, né? A questão de roupa, tecnologia, eletrônicos, tudo que é parafernália que o consumidor possa ter, lá na China tem. E como o salário base da China hoje já é maior que o nosso, está passando de R$ 2.000, 2.200 aí mais ou menos, a população está ganhando mais, e o custo de vida na China é menor que o nosso, eu acredito que não vai mudar muito o ritmo de consumo de alimentos deles lá. Então, para o agro, eu acho que não afeta muita coisa. Mas eles, bom, depois é outra conversa, mas que eles estão tentando diminuir a compra de farelo, de soja em grão, isso é inevitável, né? Como eu já disse aqui, eles vão fazer lavagem com iogurte. Oh, que coisa incrível, né? Dizem que dá certo, enfim. O mês passado, João, eles bateram o recorde de importação de soja no mês de maio e continuam comprando forte. Já que você está falando, eu tenho os números aí da SECEX de ontem à tarde. A SECEX está mostrando o recorde histórico de exportação de soja do Brasil, 62,2 milhões de toneladas acumulados de janeiro até a semana passada. Soja, farelo e óleo, recorde histórico de exportação, 75,3 milhões de toneladas. O ano passado era 69,8, nós estamos com 5,5 milhões de toneladas a mais que o mesmo período do ano passado.
A China, em percentagem, está levando menos. Ela está levando um pouco mais de 70% da soja brasileira. Como nós estamos exportando muito mais, em volume estão levando a mesma coisa, João. Então é isso que é o importante. E vão continuar porque eles não estão comprando soja americana. Esse é o detalhe. Tá. Quer passar régua na soja para a gente ir para o milho? Soja, João. Eu só quero colocar, que você falou tanto aí, que os nossos governos são contra o agro, mas a soja em duas semanas, não, em 9 dias do mês de maio, aí, segundo a SECEX, faturou 3,55 bilhões de dólares, 18,3 bilhões de reais em 2 semanas. Tá. Na exportação. Só quero lembrar, mais uma vez, não vamos perder a oportunidade, para o produtor se informar melhor conosco. O nosso Clube do Tempo e Dinheiro, são 15 editorias. Na editoria de soja, você entra, tem só notícias de soja, milho e tal. E tem acesso ao site para você ver essa conversão. Como é que está Chicago? A bushel. O que é bushel? Não, tem sacas por reais. Aonde? Lá no nosso site. Olha aí como é que a gente está fazendo a conversão. Ixi, nós vamos além. Então, assim, ó, nos ajude a melhorar o serviço e se informe, seja o produtor rural mais bem informado, o Clube do Tempo e Dinheiro, está aí o telefone, daqui a pouco nós vamos passar a mensagem, mas você só 7 dias para experimentar isso que eu estou dizendo, ó, quero participar, 1999813 2915, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil.